Boa tarde. Boa tarde a todos que já estão presentes aqui conosco nessa tarde de hoje, para mais um Parent Academy. Essa semana vamos conversar um pouco sobre como acontece o processo de alfabetização das crianças. Eu queria me apresentar, eu sou Andrea Basílio, sou diretora do Programa Brasileiro da Pan American School of Bahia, PASB. Hoje eu estou aqui junto com Bianca Begrove, que é diretora da Educação Infantil, também daqui da PASB. Ela vai me ajudar com as perguntas e respostas. O chat está desativado, mas o canal de Q&A para perguntas e respostas está aberto para comentários, dúvidas, perguntas. Fiquem à vontade para interagir. Vai ser um prazer ter essa conversa hoje aqui com vocês, sobre um tema que é muito especial para mim e com certeza para todos vocês que estão aqui e devem estar enfrentando alguma das etapas do processo de alfabetização dos filhos de vocês. Para mim, considero especial porque há pelo menos 20 anos eu trabalho com a alfabetização de crianças e é um assunto que realmente eu gosto e me dedico bastante. Eu tenho o prazer de falar sobre ele, sobre a alfabetização, e de estar envolvida com esse tema. Eu estou diretora hoje da Escola Pan-Americana, trabalho aqui já há quase 9 anos, e a maioria deles também envolvida com o processo de alfabetização. Hoje continuo envolvida porque estou na direção do Programa Brasileiro. A ideia de ter esse bate-papo hoje aqui com vocês, sobre como acontece o processo de alfabetização da sua criança, é justamente devido ao fato de que os pais são parceiros da escola em todos os sentidos, e um deles no processo de alfabetização das crianças. Enquanto pais, muitas vezes, a gente se cobra de querer ajudar, ou vai afoito e faz umas intervenções que não são adequadas, talvez, para aquele momento. Então, hoje a nossa conversa vai ser um pouco sobre isso, sobre como ajudar e como não atrapalhar, de certa forma, na tentativa de ajudar, porque sabemos que as intenções são sempre as melhores. Vamos lá, deixa eu passar aqui. Opa. Só um minutinho. Bom. Tá dando erro, eu vou utilizar o slide, então assim. Última tentativa. Não, não vai. Acho que agora foi. Então, hoje nós vamos, dando seguimento aqui ao nosso webinar, conversar um pouco sobre alfabetização, ideias iniciais. O que seria a alfabetização? Então, o conceito de alfabetização que vai ser abordado aqui nesse webinário é o de Emília Ferreiro, com a psicogênese da língua escrita, que vai de encontro a ideias tradicionais da aprendizagem, que considera a alfabetização como um sistema. Como assim um sistema? Um sistema, para funcionar, ele precisa de partes.
né? Então, o processo de alfabetização, para funcionar, também precisa de uma combinação de partes trabalhando ao mesmo tempo. E quais seriam essas partes? Quais seriam esses pontos focais para que o sistema da alfabetização aconteça? Né? Então, o primeiro deles é ligado à emoção, à mente, né? Ao socioemocional da criança. O segundo é ligado à saúde, a fatores biológicos. E o terceiro, o estímulo. Então, a combinação do ser humano biológico, psicológico e social é o que gera, é o que favorece o processo, o que oportuniza o processo de alfabetização. Então, quando a gente fala de alfabetização, mais na frente eu vou explicar melhor, a gente vai se deparar com algumas ideias do que é alfabetização na visão dos pais e do que é alfabetização para os professores que estão lidando com os alunos e fazer essa diferença aí no sentido de ajudar a criança da melhor forma. Depois vamos trabalhar um pouco, vou abordar um pouco o percurso. Quais são as etapas que a criança passa até se chegar se dizer que ela está alfabetizada? Que percurso é esse? Vamos falar um pouco sobre a alfabetização bilíngue, porque é o nosso contexto e é o contexto também de muitas escolas hoje no Brasil. De 20 anos para cá, esse fenômeno vem crescendo. Então, vamos abordar um pouco também. Vamos falar sobre a idade, o ano escolar apropriado para a criança aprender na verdade, a se alfabetizar. Vamos falar sobre os equívocos mais comuns que os pais cometem na tentativa de ajudar. E, de fato, como ajudar. Como tornar esse processo mais favorável para a criança. Então, sobre as ideias iniciais. Em inglês, o termo literacy, ele engloba o que nós diferenciamos entre alfabetização e letramento. Bom, sobre a alfabetização, eu já expliquei um pouco para vocês, que é um processo, é um sistema que envolve 3 outros grandes pontos focais, e o letramento é interligado. Como assim, André? Qual é a diferença de alfabetização e letramento? Né? Magda Soares, ela tem um livro que o título é Alfabetização e Letramento, e ela trabalha o livro inteiro conceituando esses 2 termos e depois relacionando eles dois. Por que você está falando isso, André? Que a linguagem é para os pais. Por que os pais precisam saber qual é a diferença de alfabetização e letramento e por que eles se entrelaçam? Porque os pais são os maiores responsáveis de proporcionar um ambiente letrado para essa criança. Porque, na verdade, o processo de alfabetização, ele se inicia desde a concepção da criança. Então, se a criança está imersa em um ambiente letrado, esse processo de alfabetização vai transcorrer de uma maneira diferente da criança que não tem o acesso a um ambiente com um letramento tão bem explorado. Né? E o que seria esse ambiente letrado? Esse ambiente letrado, nós podemos dizer que por exemplo, você está na sua casa e seu filho diariamente percebe você lendo livros para se divertir, lendo livros para aprender, lendo artigos de jornal para agregar conhecimento, lendo notícias para saber o que está acontecendo, vendo, consultando o clima para saber se vai para a praia ou não, se faz a viagem ou não, procurando roteiros de viagens na internet ou em guias de viagem. Isso tudo é ambiente letrado. Lendo uma receita, lendo o rótulo para ver se contém glúten ou não contém glúten, se tem açúcar ou se tem sacarose, enfim. Todo o uso real da leitura e da escrita forma um ambiente letrado. E quanto mais letrado esse ambiente, mais propício ao desenvolvimento da alfabetização de sua criança. O que sua criança precisa é entender qual é a função social da leitura e da escrita. E vocês, enquanto pais,
A maior contribuição que vocês podem dar no processo de alfabetização, uma das maiores, que é a maior, eu deixei para o final, é proporcionar esse ambiente letrado, é envolver essa criança nessas funções reais, nesses usos reais de leitura e de escrita. Quando você pergunta a ele, vamos fazer aqui uma lista dos seus coleguinhas que nós vamos convidar, vamos falar agora da pandemia, né? Vamos convidar para um encontro virtual. Então, ali, quando você está fazendo essa lista, junto com o seu filho, você está mostrando para ele qual é o sentido real, para que se usa a leitura e da escrita. E quando uma criança de 2 anos, de 3 anos, vê você escrevendo, vê você como escriba, ela percebe que a escrita comunica. Qual é o sentido da escrita? Ela percebe que a escrita tem signos. Ela percebe que a escrita é de cima para baixo, da esquerda para a direita. Então, a criança está sendo alfabetizada desde o momento em que ela tem contato com esse ambiente letrado. Né? Quando é que termina esse processo de alfabetização? Bom, esse processo de alfabetização, hoje nós temos a BNCC, ela fala que até o final do 2º ano do ensino fundamental, anos iniciais, é quando a criança precisa estabelecer a base alfabética. Né? Outros documentos também, as diretrizes nacionais para a educação básica também apontam, né? Mas, na verdade, ela não tem um ponto onde começa e onde termina. Ela tem um ponto de culminância, vamos dizer assim, que foi socialmente instituído, né, que é ali por volta dos 6, 7 anos. Na verdade, é uma imposição social da nossa sociedade mesmo, porque alguns países, da Europa principalmente, as crianças não entram, não têm acesso à educação formal antes dos 7 anos. E também tem sucesso na vida acadêmica. Então, como assim? Né? Então, é algo que foi socialmente instituído. Então, por que você fala que não termina quando ela adquire a base alfabética? Por quê? Porque o processo de aquisição de vocabulário continua, o processo de refinamento das questões ortográficas também continua, e tudo isso faz parte do processo de alfabetização. E essa alfabetização depende de quê para acontecer? Como eu falei anteriormente, depende de um ambiente letrado, depende das intenções por trás das intervenções, depende de estruturas operatórias. Mas como assim estruturas operatórias, Andrea? Aquele estudo que Piaget, também aqui é um pouco mais voltado para quem, né, para pedagogos, psicólogos, enfim. Piaget fala das fases pré-operatório, operatório concreto, enfim, ele estrutura essas fases e diz o que a criança é capaz de fazer em cada uma delas. Né? Então, é preciso um amadurecimento biológico para que essa alfabetização chegue nesse ponto de culminância, é preciso estímulo externo e é preciso o equilíbrio, vamos dizer assim, equilíbrio da saúde emocional também, não só da saúde física. Então, novamente, volta a alfabetização como sistema, que precisa da máquina funcionando de todos os lados para que ela aconteça. E aí é que entra o papel da educação infantil. Né? A educação infantil tem o papel primordial de criar situações, de criar situações reais de uso, de função da linguagem. Então, é por isso que muitas vezes vocês veem as professoras escribas, aí depois coloca lá na parede o que escreveu, aí a criança vai e faz aquela leitura com o dedinho, porque sabe o que tem ali, porque participou da confecção daquele cartaz ali, porque tem uma intenção por trás daquele cartaz. É por isso que a gente vê convite sendo feito na rodinha, né, as crianças todas em volta de um cartaz e a professora escrevendo, porque ali criam um convite, por quê? Porque elas estão convidando para alguma festa que elas
para alguma celebração que vai acontecer na turma. Então, a educação infantil, ela tem esse papel, né, de sempre dar sentido às práticas de leitura e de escrita da escola. Além disso, trabalhar como o sistema, né, com o desenvolvimento das habilidades motoras também, por isso que a parte do movimento é tão importante na escola, e a parte da criatividade e das interações, né, interpessoais. Então, a escola exerce esse papel fundamental, intencional. Muitas vezes a gente ouve famílias, não é o nosso caso da nossa comunidade, mas na sociedade, em modo geral, a gente escuta, mas você é muito pequenininho, mas só vai para a escola para brincar, mas não vejo aprender nada, ou então falam o contrário, meu filho já sabe falar o ABC todo, né, e fica fazendo um comparativo, assim, do que acontece na escola, mas não sabe exatamente quais são as reais intenções que tem por trás daquilo. Por que uma criança de 3 anos talvez ainda não saiba o alfabeto inteiro na ordem? Né? Por que ela não sabe? Tem sentido aprender aquele alfabeto por aprender, ou faz mais sentido para ela escrever, aprender o próprio nome, o nome dos familiares, quando vai desenhar, ou o papai, a mamãe, enfim. O que é que faz mais sentido para essa criança? O que é que vai gerar nela uma marca? O que é que a gente lembra mais? Quais são as nossas lembranças? As nossas lembranças estão relacionadas a o que nos marcou. Então, a criança também, o aprendizado acontece da mesma forma. E, para que esse aprendizado aconteça, a escola está trabalhando essas outras questões também. A brincadeira com intenção, todas elas. Engraçado que agora, no período da pandemia, muitas vezes os pais recebem em casa uma música, né? E a gente fica de cá imaginando, meu Deus, como será? Por mais que a gente dê a instrução, não é nossa expectativa que vocês ajam como nós, escola, né? Mas quando você vê simplesmente uma música no classificador do seu filho, aqui na escola, essa música que às vezes você recebeu em casa, aqui na escola a gente, para chegar até esse papel impresso na música, a gente já ensinou a música, já fez movimentos com a música, já fez rimas com a música, já cantou, já interagiu, já fez rodinha, já deu risada, já fez paródia com a música depois de aprender, já identificou a letra do nome na música, já identificou objetos pela sala que tem a mesma letra inicial da palavra principal daquela música. Então, como é diferente, né? Como o papel da escola é importante e como o papel dos pais nesse momento em estar conectado com a escola e estar oferecendo um ambiente letrado é importante, né? A intenção de cada atividade que acontece na educação infantil é para a formação plena. E a ideia do sistema volta mais uma vez. Como é esse percurso? Eu já entendi qual é o papel da educação infantil, já entendi que eu não vou conseguir fazer com meu filho como a professora faz, até porque a interação com os colegas acontece, né, de outra forma, e as intenções da escola também são, e os recursos que tem na escola também são outros, mas o que é que eu posso fazer? Então, antes de saber o que fazer, vamos entender como ela se desenrola, qual é esse percurso da alfabetização. Primeiro, vamos tentar nos localizar, né? Porque a primeira coisa que a gente pensa é, comigo funcionou assim, eu vou fazer assim com meu filho também, que vai funcionar. Mas antes, o que nós tínhamos era uma alfabetização mais tradicional. E hoje, depois da psicogênese da língua escrita de Emília Ferreiro, a gente tem essa visão mais socio-interacionista, né, do indivíduo completo, né? Antes, a alfabetização, decodificação, decifrar o código, ela poderia até acontecer de maneira mais rápida, porque havia a repetição. Havia uma ideia de entender a letra, entender o símbolo, né, o signo, entender a sílaba, entender a palavra que tem sílaba simples, entender uma frase curta, uma frase maior, até chegar no texto. Hoje, é o texto. A gente tira do texto a letra,
A gente tira do texto a sílaba, tira do texto as frases, as rimas, mas o ponto principal é o texto. A repetição dá lugar à reflexão. Então, eu estou escrevendo por quê? Para fazer a tarefa, porque a professora está pedindo, qual é o sentido dessa escrita? Por que eu tenho que ler isso daqui? Isso comunica o quê? Eu escrevo para quem? Quem é meu interlocutor? O que eu preciso ter cuidado ao escrever esse texto? Quem vai receber? Quem vai ler? Minha comunicação vai ser compreendida? Então, a repetição dá lugar ao sentido. A formação tradicional, ela testa o conhecimento. E a ideia do socio-interacionismo, ela já usa o conhecimento. Novamente, a função social, o sentido real. Estou escrevendo porque a escrita comunica. E para cada comunicação é um tipo diferente de escrita. E o erro, que é algo que a gente também vai conversar mais aqui, mais para frente novamente. O erro era tido como uma punição, e o erro, hoje, ele é visto como um impulso. Como assim um impulso? Bom, mais na frente também eu vou falar, por isso que muitas vezes fala, vem cá, mas ninguém corrige esse texto dessa criança de 5 anos, não? Ninguém está vendo que ela escreveu aqui batata e está faltando um T, não tem, o professor não está vendo isso. Nesse momento, as crianças precisam se arriscar. E quanto mais a gente corrige, mais ela vai perceber que quanto mais ela escreve, mais ela erra. Então, vai escrever menos, vai se arriscar menos. Quais podem ser algumas intervenções para facilitar? Quais são as intervenções que a escola utiliza? Algumas sequências didáticas, alguns projetos interdisciplinares, atividades permanentes e independentes. Como assim? O que é que significa isso? Sequências didáticas são sequências pensadas de maneira progressiva. Por exemplo, as crianças de 3 anos, a escrita do nome, é uma atividade que é permanente, mas que pode haver uma sequência didática por trás dela, para escrever o próprio nome, identificar as letras do próprio nome, relacionar as letras do próprio nome com as letras dos nomes dos colegas. Por que isso é importante para as crianças? Palavras de referência, que na escola a gente costumava chamar de keywords. Continuam, algumas palavras de referências, elas são muito importantes para, nessa fase inicial de 2, 3, 4, 5 anos, as palavras de referência, palavras-chave, elas são importantes para essas atividades independentes e permanentes. Projetos interdisciplinares, porque eles se comunicam e dão mais sentido, mais ludicidade, mais prazer à criança que precisa desse movimento lúdico da escola para envolver ela com a aprendizagem. Então, essas são algumas das intervenções que a escola utiliza no processo de alfabetização das crianças. Inúmeras sequências, inúmeros projetos, e, no nosso caso, envolvendo inglês e português, não como tradução ou como repetição de conteúdo, mas como atividades complementares, para ir mais profundamente no conhecimento, nas pesquisas. E sobre a idade, sobre aprender a ler. O menino tem que sair do grupo 5, do kinder. A criança tem que sair do kinder sabendo ler. É isso? Não, não é isso. A gente vai ver agora, através das etapas da escrita, como é que isso acontece. Emília Ferreira, novamente, ela descreve as etapas da escrita da criança em 3 níveis, que se subdividem, mas são 3 maiores. O primeiro é o nível pré-silábico. Há a intenção em escrever, que podem ser garatujas, desenhos aleatórios, ou não. Elas usam o repertório do próprio nome e tem uma lógica quantitativa.
Como assim uma lógica quantitativa? Se você pede para a criança fazer uma lista de animais e você pede para ela escrever formiguinha, ela vai fazer um pontinho, dois, três pontinhos. Mas se você pede para ela escrever elefante, ela vai ou colocar várias letras, ou colocar desenhos grandes, letras maiores. E quando você pedir para ela ler, o elefante vai estar enorme, cheio de letras, né? A formiguinha vai ter lá um pouquinho de letra, porque ela faz essa lógica quantitativa, ela relaciona. E aqui tem alguns exemplos de escrita pré-silábica em momentos diferentes. Aqui a criança mescla desenhos com letras do próprio nome. Aqui ela usa riscos, rabiscos, tenta escrever letras. Isso aqui foi lista de animais. E aqui também foi lista de animais, você vê que a criança ela usa o repertório do próprio nome. Então, esse seria o nível pré-silábico da escrita. Há a intenção de escrever, ela sabe que ela está escrevendo, ela leu o que ela escreveu para a gente, mas ela usa esse repertório aí. Então, o importante é que está comunicando. A etapa seguinte é a etapa silábica. Né? Nessa hipótese, essa hipótese é muito interessante, porque as crianças começam a entrar em conflito. Elas começam a testar sons, relações, grafemas, fonemas. Elas começam a colocar letras que representam o som que escuta, mas ela sabe que está faltando letra ali, então ela coloca a letra do próprio nome, ou então ela não coloca, não é linear. Uma vez ela escreve a palavra de uma forma, e se você 30 minutos depois pedir para ela escrever a mesma palavra, ela vai escrever de outra maneira. É uma hipótese que a criança entra em conflito. E a gente precisa criar esse ambiente de se arriscar. Essa etapa é uma etapa muito importante para o desenvolvimento da criança. Então, se o pai fala assim, filho, tá faltando aí uma letra, olha aí de novo. Não está na hora ainda de fazer isso. Deixa eu mostrar mais ou menos alguns exemplos para vocês. Essa criança escreveu a história, reescreveu a história da Chapeuzinho Vermelho. Aí tem uma legenda. Vou dar um tempinho para ler. Essa criança utiliza, ela já entende que um texto tem mais palavras, ela utiliza muitas letras do próprio nome, ela faz algumas relações sonoras, mas outras ainda não. Aí também aparece algo como aglutinação de palavras, que a gente vai falar mais na frente. E para escrever esse texto, algumas delas entram em conflito, porque elas percebem que alguns sons elas identificam e outros ainda não. Elas ainda usam algumas letras coringa, algumas vão mais, né, até pelo perfil de se arriscar mais, de se sentir mais confortável. Para um pouquinho, se você observar atentamente, você vai ver que em alguns momentos a criança para um pouquinho, se não encontra no repertório, coloca uma letra coringa. É ótimo que ela faça isso. E na etapa seguinte, que é a etapa alfabética, que também se subdivide em alfabética ortográfica, que é mais à frente, né, já no ensino fundamental. Normalmente é exceção uma criança entrar na etapa alfabética ortográfica na educação infantil ainda, é exceção, não é esperado, não é essa a expectativa. As questões ortográficas são para serem trabalhadas no ensino fundamental. O que não impede de que se sua criança está pedindo por isso, vai ser oferecido, certamente pela escola, porque a escola trabalha em cima do que cada criança necessita, mas também
O pai precisa ter esse sentido, porque se a criança perguntar, pai, caçador é com SS ou C cedilha, você vai responder, claro. Né? A criança fez essa relação, é porque ela já tem condição de fazer. Mas se a criança escreve lá caçador com Z, casador, e não percebeu, ainda não é hora de consertar. Se ela tiver até os, mais ou menos, se ela tiver na educação infantil e no início das séries iniciais, no início do ensino fundamental. Então, aqui, nessa fase, também parece que transita. Por quê? Porque quando faz lista, a criança consegue estruturar melhor o pensamento. Quando parte para o texto, parece que regride, mas não é, é porque envolve outras habilidades. Então, uma criança que vai fazer uma lista na etapa alfabética, ela faz dessa forma aí, atribuindo valor sonoro. Essa criança é totalmente alfabética. Talvez, se você pedir para ela escrever um texto, não vai aparecer tão organizado como está aparentando aí para a gente. Mas é mais ou menos isso a ilustração do que é a etapa alfabética. Tem um outro exemplo aqui. Já de uma aluna do ensino fundamental. Né? Você percebe que tem questões ortográficas já aí. Ela já usa pessoas com SS, depois ela usa pássaros com um S, ela usa pequenos sem o U do que, né? Centímetros, enfim, desertos, quentes. Aqui, ó, o engraçado que ela usa pequenos sem o QU, mas quentes ela usa o QU e não usa o E. Né? Então, é bem característico dessa fase, não ser linear, você ir e voltar em suas hipóteses, é conflitante para a criança, e ela precisa se sentir confortável para seguir com esse conflito. Aqui, já no ensino fundamental, né, o aluno, o que é que acontece? Eles já passam para a etapa de refinar a escrita. Né? A criança que já tem uma hipótese alfabética, avançando para a alfabética ortográfica, intervenções vão ser feitas para que ela avance nas hipóteses e amplie o seu repertório ortográfico. Né? Nessas fotos aí, essas crianças estão, elas planejaram a escrita de um texto, elas escreveram e estão conferindo num checklist se o texto deles tem todos esses elementos. Isso aí já é no segundo ano, crianças em final de primeiro ano, início de segundo ano do ensino fundamental, né, que já tem o domínio também da leitura, para compreender. Claro que a professora explicou, né, esse texto tinha um sentido, esse texto ia ser publicado em um livro, então, não, se vai ser publicado, ele precisa ser revisado, as crianças pesquisaram isso, né, todas as etapas para se chegar a uma publicação de um livro, e uma das etapas é a revisão. Então, havia um sentido por trás dessa escrita, havia uma motivação para se fazer essa revisão, porque as crianças queriam apresentar o livro a seus familiares e sabiam que uma das etapas seria essa revisão. E a reescrita. Então, esses movimentos são proporcionados pela escola, também de maneira, dentro do que a gente chama, né, Vygotsky fala da zona de desenvolvimento proximal de cada criança, é que a gente vai desafiando. Né? Textos foram os mais diversos, textos com níveis diferentes de aprofundamento e hipóteses de escrita também. Mas as intervenções foram individualizadas, e esse é o papel da escola. Bom, e a alfabetização bilíngue? Eu trouxe aqui, na verdade, algumas falas de alguns teóricos. Eu sou uma estudiosa do bilinguismo, eu gosto muito, eu li recentemente esse livro de Ofélia Garcia, que é a pessoa no mundo, que ela é cubana, mas desde os 11 anos de idade ela mora em Nova York, nos Estados Unidos, e dedicou a vida dela inteira à linguística aplicada,
e ela tem estudos inúmeros na área do bilinguismo, e ela cita também alguns desses autores que eu estou citando aqui, até recomendo para os pais também, esse livro e também esse, Teaching for Biliteracy, que também tá na sugestão de Ofélia Garcia. São os maiores nomes, ela é o maior nome hoje do bilinguismo no mundo. Ela fala, inclusive, ela já fala hoje em translanguaging, né? Então já é algo que ela já está ressignificando também. E foi nessa fonte que eu fui buscar e que nossa escola também vem buscando cada vez mais aprimorar o desenvolvimento das habilidades linguísticas dos alunos, né? Então, como isso reage na alfabetização? São 2 processos de alfabetização, né? Vamos lá. Então, a habilidade, os alunos que são alfabetizados de maneira bilíngue, eles apresentam a habilidade mais elevada em controlar o uso dos seus conhecimentos no desempenho das tarefas. E eu vou mostrar isso através de um texto mais na frente de um aluno daqui da escola, né? Nos primeiros estágios da aquisição da linguagem de 2 idiomas, é possível que as crianças apresentem menos vocabulários que os monolíngues. E esse é um conflito que, às vezes, os pais aqui da escola e das escolas bilíngues, porque eu conheço muitas pessoas que trabalham em escolas bilíngues também, muitos amigos, até alguns estão aqui que eu já vi, a gente lida com isso. Mas meu filho, o vizinho lá do prédio que estuda na escola brasileira já escreve essas palavras, já tem, né? Então, aparentemente, né, em termos de proficiência, ao final da vida escolar básica, a compreensão da estrutura linguística passa a ser compatível ou superior à dos pares monolíngues. E isso foi comprovado já por pesquisas. Em setembro, nós tivemos a visita de Bárbara Noel, que é também uma estudiosa em aquisição de linguagem. Ela veio aqui na escola fazer um treinamento com a nossa equipe e ela trouxe essas pesquisas e nos mostrou que o desenvolvimento da linguagem das crianças bilíngues e que têm acesso a uma intervenção como nós temos com a língua materna, ela se desenvolve de uma maneira inicialmente mais lenta, aparentemente mais na frente, dá uma parada ou anda mais devagar e de repente impulsiona e ultrapassa os pares monolíngues no final da vida escolar. Isso tudo é pesquisa, é comprovado. E existem outros fatores que beneficiam a alfabetização bilíngue, né? Além de Ofélia Garcia, eu costumo trazer a Antonieta Megali, ela é brasileira, mestre e doutora, respectivamente, pela PUC de São Paulo e Unicamp, também a vida dedicada à linguística aplicada. E em seus textos ela aborda a questão do bilinguismo, aborda o favorecimento da alfabetização bilíngue, né? E um dos pontos que Megali fala é justamente quando ela cita Castro, né? Ela citou Castro para ilustrar que a transferência das habilidades da língua materna para a segunda língua se altera a partir da atividade em desenvolvimento. Como assim? Né? A criança, inicialmente, ela conta com o suporte da língua materna para listar as ideias. Se ela vai escrever um texto, ela pensa inicialmente com a língua materna dela. Mas na hora que ela vai escrever, ela tem a tendência de utilizar os recursos da segunda língua. E quando a gente encontra isso em pesquisas, a gente consegue entender a escrita dos nossos alunos aqui da escola. Então, bilíngues que aprenderam a língua adicional durante o início da infância desempenham melhor atividades relacionadas à atenção, monitoramento e troca de tarefas. Então, é um outro benefício para as crianças que são alfabetizadas, que lidam com alfabetização bilíngue, que não são 2 alfabetizações. É uma língua transferindo habilidade para outra. Então, você tem a oportunidade de ter 2 línguas concomitantes, uma transferindo conhecimento para outra. Então, se a criança aprende a ler, ela não vai aprender a ler primeiro em inglês e depois em português, ela vai aprender a ler. A criança tem um repertório que é único. E, por diversas vezes, nós observamos crianças misturando palavras
dentro de uma frase. Até os adultos também, quando a gente está imerso, como aqui, a gente está imerso num ambiente bilíngue, a gente costuma ativar uma expressão, muitas vezes, que é mais, que se encaixa melhor, independente da língua. Então, isso acontece muito com as crianças. Aqui tem alguns exemplos sobre o desenvolvimento das crianças em alfabetização bilíngue. Olha que interessante. Being kind and helping people in math. Olha como ela usa a referência sonora da língua materna. Kind, people, math. Outro exemplo. Aí a gente vê bite, snake, né? Vai e vem, uma língua dando suporte à outra. E essa mesma criança que escreveu esse texto do meio, ela também escreveu esse texto aqui. E no mesmo ano, né? No mesmo ano letivo. 2 meses, mais ou menos, ela escreveu o da cobra, né? E mais para frente um pouco, ela escreveu esse outro texto, que a gente consegue ver o que tinha no slide anterior, que ele pensou com a língua materna e utilizou recursos da segunda língua na escrita. Recursos como a repetição dos pronomes, né? No inglês a gente vê muito o pronome eu, ai. Enfim, a demarcação das frases mais simples, menores. Né? No feriado eu fui para a Praia do Forte, brinquei, aí entra um K no meio, cachorro, usou uma cedilha aí porque sabe que tem um som diferente. Então, a estrutura, as ideias vieram da língua materna, mas a estrutura no texto, que tem uma tendência de ir para a segunda língua, foi justamente o que aconteceu aí. E a gente vê como a língua vai se desenvolvendo e como uma língua vai ajudando a outra. Então, agora a gente passa um pouco para os equívocos mais comuns, né? Os pais tentando ajudar os filhos, às vezes, quais são os equívocos mais comuns que acontecem. Vamos ver se vocês se identificam com algum. Comparação. Até já falei um pouco disso, né? Aqui eu coloquei crianças da mesma idade e classe. Umas escrevem, outras não. Aqui eu só trouxe a comparação entre as crianças da sala, da mesma classe, né? Crianças de 5 anos, vamos pensar. Ah, tem uns alunos lá que já escrevem, por que meu filho não escreve? Então, meu filho está escrevendo algumas coisas, mas eu fico preocupada com fulaninho, porque fulaninho não está escrevendo nada. Né? O que será que está acontecendo? Mas aí eu trago aí a comparação também com os filhos, né? O primeiro filho foi de uma forma, o segundo filho de outra, o terceiro de outra. Então, essa comparação também não é muito favorável, muito pelo contrário. Até porque as crianças, elas tendem a não querer decepcionar os pais ou a querer desafiar. Então, isso pode gerar outros problemas que fogem a questões somente ligadas à alfabetização, já entra em outros campos, outros conflitos. Então, esse é um equívoco bem sério na tentativa de ajudar. E, como eu falei também, comparar a criança que está submetida a uma alfabetização bilíngue com a criança que está sendo alfabetizada numa escola com uma língua somente. 5 anos e ainda não reconhece as sílabas simples. Bom, lá na primeira hipótese, a hipótese pré-silábica, que a criança ainda não reconhece sílabas simples, essa etapa ela pode se estender até os 4, 5 anos. Né? Então, não é algo fora do normal. Se isso se estender para os 6 anos, aí sim, depois que a criança ingressar no ensino fundamental, cursar 2, 3 meses e ainda não tiver reconhecido sílabas simples, a própria professora vai
sinalizar algo para a família, se achar que há algo de errado, mas não é anormal a criança de 5 anos não reconhecer sílabas simples. Meu filho tem 5 anos e já sabe ler, mas seus colegas não. A escola deve avançá-lo de ano, ou ele ficará desestimulado. Na verdade, eu trouxe a criança de 5 anos aí, mas isso acontece desde os 2 anos, né? Meu filho já não chora mais, mas na sala tem um monte de crianças chorando, isso vai fazer ele regredir, isso vai fazer ele atrasar. Não, a sua criança não vai regredir, a sua criança não vai atrasar. Nem de 2, nem de 3, nem de 4, nem de 5, nem de 6 anos. Ela tem ali o conhecimento e esse conhecimento vai crescendo e vai acumulando. O que ela pode ter é testes, fazer testes, né, para ver o que é que consegue, né, uma barganha, mas ela não vai regredir, não vai regredir, principalmente com relação à base alfabética. Estudos apontam que que as crianças só regridem se ficarem muito tempo sem serem expostas. Então, por exemplo, se nós não passássemos esse período todo da pandemia sem oferecer algo a essas crianças, sim, isso poderia ser perdido. Mas a partir do momento em que a criança tem a oportunidade de manter contato e de continuar sendo estimulada, ela não perde. E a sua criança de 5 anos, a professora, o professor que está na sala, ele vai saber identificar quais são as habilidades e vai desafiar cada criança à sua maneira. Com uma atividade só, o professor é capaz de fazer mais de 15 intervenções diferentes. Uma para cada aluno da sala. Porque ela sabe a maneira de fazer a pergunta para o aluno. Ela sabe a maneira o tom de voz, como iniciar a pergunta, como desafiar, cada um no seu nível. Então, uma mesma atividade pode ser feita de maneiras diferentes. E a professora vai saber como estimular o seu filho. Palavras coladas umas nas outras. Meu filho, você está escrevendo tudo grudado, não é assim, tem que separar as palavrinhas, coloca um dedinho, ó, escreve uma palavra, um dedinho. Escreve uma palavra, outro dedinho. A estratégia do dedinho funciona, é legal sim, é uma boa ideia. A gente precisa sinalizar sim para as crianças, mas quando ela começa a escrever tudo, não, aglutinado, não. No primeiro ano do ensino fundamental, existem atividades que são específicas para trabalhar com essa separação das palavras. Né? Até os 5 anos, até mais, até os 6 também acontece a aglutinação de palavras, sim, é normal no primeiro ano do ensino fundamental. Mas no primeiro ano do ensino fundamental é que a intervenção é mais firme nesse sentido. Por quê? Porque a gente quer que a educação infantil seja um momento de se arriscar, não de aparar as arestas, porque isso pode podar a criatividade e o estímulo da criança. Espelhar, né? Espelhamento, meu filho escreve letras ao contrário, números ao contrário, meu filho está ao contrário, você não está vendo que isso está errado? A gente também faz muito isso, então, é comum até os 6, até os 7 anos a criança espelhar. Isso é uma questão de amadurecimento, da lateralidade do cérebro. A criança ela tem a memória visual do signo, mas quando ela transporta isso para o papel, isso pode acontecer, né, o espelhamento. Se persistir, lá no final dos 6 anos, fazendo 7 anos, é que isso vai ser sinalizado também para a família e busca-se um especialista, mas na educação infantil, no primeiro ano do ensino fundamental, acontece. E é comum. Agora sim, de uma maneira bem... Eu não posso, então, dizer ao meu filho que está ao contrário? Pode. Filho, você escreveu essa letra ao contrário. Só não fale assim, se ele escrever 10 letras ao contrário, você não precisa falar das 10, senão ele vai achar que ele não sabe fazer nada. Porque às vezes o F mesmo, o P, o B, eles são letras que eles espelham mais, S. Então, começa a pontuar 1, 2, 3, devagarzinho, né? Para que ele não ache que também está errando tudo. Mas que também faça o exercício de revisar, de perceber. Trocas e ausências de letras.
né? Esse é um fenômeno, principalmente na escola bilíngue também, né? O E pelo I, por causa do som no inglês, no português. Então, as trocas têm dois motivos. Um deles é o conflito da hipótese, que é comum a criança testar letras que têm sons parecidos, né? O X, por exemplo, ele tem diversos sons. Então, a criança testa esses sons. Então, por isso que ela, às vezes, troca letras. Mas, se as trocas são pontuais, né? Por exemplo, T e D, persistente. Q e G, persistente. P e B, persistente, aí sim, existe alguma questão. Mas se são experimentos, se você olha que uma hora ele escreve a letra certa, outra hora ele escreve a letra errada, não. São testes, ele está testando os sons das palavras, das letras. Mas se é o tempo inteiro ele escreve com aquela galinha com que, todas as vezes que ele escreve galinha, ele coloca o que. Então, ali tem algo que realmente precisa ser investigado. E isso depois também dos 5 anos e 6 anos. A não ser que ele já apresente essa troca na fala também, que aí é uma outra questão que tem que ser direcionada ao especialista, né, ao fonoaudiólogo. E palavras difíceis, né, entre aspas, por quê? Às vezes a família tá lá, a criança começou a ler. Vamos ler juntos. Aí o pai pega a filha e vamos, filha, ler juntos. Eu vou ler uma frase e você lê a outra, tá? Tá. Aí o pai lê uma frase, aí dá para a criança ler. Ah, filha, peraí, essa palavra é difícil. Deixa que eu leio. Você já disse à criança que essa palavra é difícil, a criança tentou. É difícil porque você está julgando que é difícil. Né? Às vezes a palavra realmente tem uma dificuldade ortográfica ali, mas é através dessa dificuldade ortográfica que sua filha vai ter a chance de aprender aquela dificuldade ortográfica pela primeira vez. Então, não determine o que é difícil para ela, ou para ele, ou para os seus filhos, de modo geral. Nada para a criança é difícil. Eles testam tudo, eles se arriscam em tudo. Então, não, essa palavra é difícil de escrever, eu vou lhe ajudar a escrever. Não, deixa a criança escrever. Se ela perceber que está faltando alguma coisa, você fala como é que escreve, e aí dá outros exemplos. Mostra em outros lugares onde tem essa dificuldade ortográfica que ela encontrou ali, se for um LH, se for um CH, né? Assim, não é a gente que diz que é difícil. Não tem nada difícil quando você está aprendendo a ler e escrever. Nada, nada é difícil. Quem vai dizer se é difícil ou não é a criança no ritmo dela. E expectativas gerais, né? Poxa, eu vejo o filho da minha irmã, ele já tem uma letra tão bonitinha, ele já organiza tudo. Meu filho é 2 meses mais velho e não consegue nem fazer uma palavra ainda, não escreve nas linhas, não escreve o nome direito, esquece letra. Não. Essas expectativas não são comuns. As expectativas ficam comuns depois que a criança passa por, e nem tanto assim, mas depois que a criança passa lá para o 3º, 4º ano, é que a gente espera que todas leiam e compreendam a mensagem de um texto, que todas identifiquem o tema central do texto, que localizem o problema da história. Enfim, essas são expectativas gerais, mas nesse momento de aprendizado de base alfabética não existem expectativas gerais, existem expectativas individualizadas e um percurso previsto. Então, como eu posso ajudar? Vamos lá, essa hora é boa. Escrita com sentido real, o que eu falei lá no começo. Então, filha, vai ter seu aniversário. Vamos lá? Qual é o tema? O que é que precisa comprar? O que é que precisa montar? Com quem a gente vai contactar? Quem são as pessoas que vêm? Qual é a lista de doces? Qual é a lista de salgadinhos? Qual é a lista de convidados? Tudo isso envolver a criança. Não acha que ela não é capaz,
Não acho que ela não precisa estar envolvida com isso. Quanto mais ela estiver envolvida com a realidade, com o sentido da leitura e da escrita, mais no ambiente letrado ela vai estar, mais estímulo estará recebendo. Então, envolva em tudo. Escreve um bilhete, mamãe vai viajar, aí o papai ajuda a filha, o filho a escrever um bilhetinho, cola na geladeira, bota na bolsa da mamãe para a mamãe ter uma surpresa. Ou então, filha, faça aí a lista do que você quer que eu compre para o seu lanche na escola. Eu acho que eu já estou falando do que eu ia falar mais na frente, mas enfim. Uma questão é esse sentido real, né? Lista de lanches, convite de aniversário, lista de convidados, cartão para datas comemorativas. Mesmo que sejam cartões virtuais, mesmo que os cartões sejam enviados pelo celular ou pelo computador, né? Escreve junto, planeja a escrita antes de escrever. A gente vai escrever para quem um cartão de Natal? Vamos escolher, vamos mandar para os seus avós, eles vão ficar felizes. O que é que você quer dizer para o vovô? O que é que você quer dizer para a vovó? Planeja a escrita. Depois escreve, não dá para ir lá levar. Então vamos mandar uma mensagem. Como é que a gente vai escrever essa mensagem? Envolve a criança nessa escrita. Vamos mandar parabéns, um cartão de aniversário. Planos de viagem. Então, por mais que você já tenha o roteiro todo, por mais que você já tenha o destino, envolve a criança também nesse plano. A gente vai visitar esse lugar, vem ver esse lugar, vamos ler a história desse lugar. O que é que esse lugar tem de interessante? Vamos ver umas fotos. O que é que diz nessas fotos? Criança adora cozinha, adora receita, adora cozinhar. É uma grande oportunidade para aprender a função da leitura e da escrita também. Né? Vamos fazer a receita, vamos ler os ingredientes, temos tudo em casa? Não temos. O que é que precisa comprar para a gente fazer? Escreve o que precisa comprar. E isso pode ser feito com criança de todas as idades, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5, 6, 8. Claro que a criança de 2 anos vai fazer, 2, 3 anos, e você vai levar a lista de compras, o que ela precisa é sentir que o trabalho dela está sendo validado. Tem função. Porque se ela escreve uma lista de compras e você larga e não leva para o supermercado, ela vai entender que você não precisa daquela lista dela. Então, é valorizar cada produção que é feita. Bilhetes, recados. Atividades do dia, por exemplo, nesse período de pandemia, as famílias devem estar fazendo bastante isso, né? Lista de atividades do dia. Então, não determine sozinho, o pai não determina sozinho, né? A mãe não determina sozinha. Chama, vamos fazer aqui, a sua lista é essa, a lista da sua irmã é essa, do seu irmão é essa. E coloca números, porque às vezes a criança que ainda não lê formalmente, ela tem memória, então ela vai saber que o número 1, ou com a pista da letra inicial, ela vai identificar o que é. Então, ela vai consultar na lista o que precisa ser feito primeiro, depois. E-mails para os familiares ou para responder alguma demanda individual do esporte que frequenta, do condomínio, da festa do condomínio, enfim. Legendas de fotos é uma atividade muito bacana, né? Claro que hoje a gente não imprime mais tanta foto, mas é importante que a gente imprima, mesmo que seja em papel não fotográfico. As crianças adoram escrever legendas de fotos. Nesses anos todos, ensinando crianças em todas essas idades que nós consideramos período de alfabetização, eu nunca tive com criança que não gostou de fazer uma legenda de foto. Primeiro que ela vai falar sobre a foto, ela vai relembrar aquele momento, vai contar o que aconteceu, aquela memória vai ser positiva, aquilo vai gerar uma sensação boa para aquela criança e a motivação já está ali. Então, a legenda de foto é um momento incrível até para fazer a intervenção mais assertiva, mais letra maiúscula aqui, o nome da mamãe é assim, o nome desse lugar é assim. Então, é um momento que a criança está com toda a motivação voltada para a estruturação do texto. E registro de pontuação em jogos também, tá brincando, vamos jogar Uno em casa, então faz a lista,
dos nomes das pessoas que estão jogando, e vai registrando, depois o vencedor, qual é a premiação, isso também é super legal. E seja um modelo. Quanto mais a criança ver que você lê, que você escreve, ela vai seguir o seu modelo, ela vai entender para que serve a escrita e para que serve a leitura. E tem a dica mais importante, né? A dica valiosa, que eu chamo a dica de ouro, que é a leitura. Já é sabido que quanto mais se lê, melhor se escreve, melhor se comunica. Então, leia para a criança, todos os dias. Leia com a criança, divida com ela a leitura, se ela já é capaz de ler algumas palavras ou frases, enfim, mesmo que você ache que é difícil, porque se ela achar que é difícil, ela vai pedir sua ajuda, não é você que vai dizer que é difícil. Leia quando surgir alguma dúvida e leiam sozinhos como modelos para essas crianças. Aqui eu coloquei dois flagras da nossa escola. Na primeira foto tem uma mãe lendo para o filho no momento em que chegaram cedo na escola, ainda não era hora de ir para a sala, e não foi a primeira vez que eu vi essa cena, e você sente a sinergia ali, né? Entre a mãe, o filho, a leitura, o envolvimento. Foi um flagra totalmente, ela não viu, eles não viram que eu bati essa foto, depois pedi permissão, claro, para usar. Então, leia muito para sua criança, leia com ela, leia para ela. Essa outra foto, vocês podem ver que não tem figuras, não é um livrinho de história, não tem imagens, mas você consegue ver um prazer no rosto dessa criança. Ela está se divertindo. Então, o que é isso? Esse monte de letras aí para uma criança tão pequena. Essa criança tem 6 anos, tinha 6 anos nessa época. Eles estavam preparando um recital de poesias para os pais e de músicas. E essas são as letras das músicas. Músicas enormes, que a gente julga que a criança não vai conseguir porque é difícil, né? Voltando ao que é difícil. Mas a motivação para cantar, para ler, para se preparar para apresentar para esses pais, é capaz de fazer isso aí. Então, independente do que for, se houver o envolvimento, o sentido real e a motivação da criança, ela vai se envolver. Não tem uma ilustração nesse papel, como vocês podem ver, mas há uma satisfação gigantesca dessa criança em acompanhar essa leitura. E agora eu tenho aqui 2 perguntas. Deixo o meu filho escrever do jeito dele e depois peço para ele ler, sílaba por sílaba, para ele mesmo identificar o erro. Esta é a melhor estratégia? Essa é uma boa estratégia se seu filho já lê. Se ele já está lendo e já está com uma hipótese avançando para uma hipótese ortográfica, e o professor já identifica que ele pode entrar novamente, já avançou de uma etapa para outra, já estabilizou e já pode ter conflito de novo, porque de uma hipótese, daquelas 3 hipóteses que eu falei, para transitar de uma para outra, ele precisa se desconstruir, reconstruir e estabilizar. Aí ele passa um período estabilizado, depois ele entra em conflito novamente. Se ele acabou de entrar numa hipótese alfabética, ainda não é hora de você trazer esse conflito para ele. Mas se ele já estabilizou ali, e ele precisa ser desafiado, pronto, é hora de fazer isso sim, é uma boa estratégia sim. Não com todas as palavras, porque a criança vai ficar entediada, vai achar que se toda vez que eu escrever tiver que fazer isso, eu não quero mais escrever. Mas é uma boa estratégia sim. E a outra pergunta é, a mistura de fonética do português para o inglês é normal até que idade? Bom, eu posso dizer a vocês que crianças de 5º ano muitas vezes escrevem diferente com 2 Fs, depois de, no 2º, 3º e 4º ano, escrever diferente com um F só. Ou também, os alunos escrevem no próximo dia, em vez de falar no dia seguinte, né?
eles também usam as estruturas da segunda língua, na hora de... Eles pensam na primeira, muitas vezes, para organizar as ideias, mas usam a estrutura da segunda. Então, é comum que isso aconteça, assim. Essa parte de estabilizar as línguas de maneira separada vai acontecer mais nos anos finais, que é quando a criança sai da ascendência, tem um período que é mais limiar, que é o ensino fundamental, anos iniciais, que vai crescendo, mas a curva é menor, e quando ele tem o pico, utilizando aí as palavras do nosso dia a dia, que é no ensino fundamental 2, porque quando ele chega no ensino médio, a gente já percebe, quem tem filhos mais velhos pode afirmar isso aqui, né? A gente percebe que há um salto gigantesco. Então, ali pelo ensino fundamental 2 é que a gente começa a sentir que as hipóteses se estabilizaram e estão se separando já. Né? Eu acho que essas foram as perguntas. Eu espero ter contribuído para o dia a dia de vocês, não só durante essa pandemia, mas durante a vida escolar, do processo de alfabetização dos filhos de vocês, que, como ficou claro aqui, não se esgota ao final do primeiro ano, ao final do segundo ano, muito menos ao final do grupo 5, kindergarten, muito menos, né? Não é essa a expectativa. Espero ter contribuído, ter colaborado com as dicas. Eu quero mais uma vez insistir na dica da leitura, que pode parecer piegas, a gente escuta isso há anos e escuta também o tempo inteiro. Até quem chega no estacionamento aqui da escola lê uma placa, leia 20 minutos com seu filho. Enfim, é a dica de ouro, sim. Leitura, porque é através da leitura que se amplia vocabulário, que se aprimora questões ortográficas, que se desenvolve o pensamento criativo, que se amplia repertório e muito mais, né? Muito obrigada por ter participado e qualquer dúvida eu estou à disposição. Esse é o meu e-mail, a.basilio. Fiquem à vontade para depois trocar uma ideia, enviar uma dúvida. Será um prazer para mim conversar com vocês.